é como voto, senhor presidente. Presidente. Pela liderança, presidente. Presidente. Presidente, câmbio. 1, 2, testando. Deu. Pedido de vista, presidente. Eu quero parabenizar o relatório impecável do colega, mas pelo esvaziamento aqui do plenário e também pela extensão. Só um pouquinho, vamos respeitar. Calma, gente. Meu Deus, mas que nervoso. Eu falei 2 frases, já tá me atacando. Presidente, Vista, presidente. Eu tenho prerrogativa de pedir vistas, pedirei vistas, quero dizer que é um relatório de 146 páginas, quero analisar o relatório e tenho esse direito. E se alguém não gostar, que vai para a República de Cuba. Aqui é uma república democrática. Obrigado, presidente. Presidente, pela liderança. Concedida ao nobre deputado Presidente. Maurício Martins. União Brasil pede vista, Cláudio presidente. Cajado. Tá sem som, deputado Fausto presidente. Pinato. Estamos sem som aqui. Deputada Tá sem Gisela som. Simona. Tá sem som. A vista Alô. está Presidente. concedida. Eu pediria Deputado Pompeu de vistas Matos também, também presidente, solicitou. dado a complexidade do relatório. Eu vou passar. Pois não, deputado. Pediria vistas também em conjunto, dada a complexidade do relatório. Quero aqui de antemão parabenizar o relator pelo trabalho feito, mas eu gostaria de poder analisar, como outros colegas aqui presentes também o desejam, para podermos ver todos os mecanismos, tudo que foi juntado nos autos, para que nós tenhamos aqui a liberdade e o arbítrio de podermos decidir no momento certo. Essa presidência defere o pedido de vista por 2 sessões. Quero, Só parabenizar o relator, senhor presidente. Antes de passar a palavra às lideranças que solicitaram a palavra, quero informar a defesa e a nobre deputada Carla Zambelli representada que Vossa Excelência terá a palavra na próxima sessão. Nós iniciaremos a próxima reunião com a palavra sendo concedida a Vossa Excelência a defesa, em seguida as discussões dos senhores e senhoras parlamentares que estiverem inscritos. Como primeiro solicitante para falar pela liderança da Federação PT, PCdoB, PV, deputado Lindenberg Farias, por favor. Presidente, isso aqui é uma loucura. Parece que estamos concluindo... Não, é meu tempo de liderança da federação. Vossa Excelência, Presidente, pode até 5 minutos. Presidente, isso aqui é uma loucura. Parece uma estratégia para a gente construir uma bancada de deputados foragidos aqui no parlamento. O Conselho de Ética absolveu Eduardo Bolsonaro. E agora, presidente, desculpe, a culpa não é do senhor, mas essa decisão era para ser tomada pela mesa da Câmara dos Deputados. Eu fiquei olhando o relator, deputado Diego Garcia. Eu comecei desconfiando que ele era advogado de defesa da Carla Zambelli. Depois eu entendi. Ele se acha o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele está querendo julgar. Ele falou de antinomia, quando tem conflitos entre regras jurídicas. Quem faz isso, esse poder, é do Supremo Tribunal Federal, o controle de constitucionalidade. Presidente Hugo Mota errou redondamente. Vou falar no plenário com uma questão de ordem. Aqui é uma decisão judicial. O senhor não tem que ser convencido de nada, de dar opinião sobre nada. Quando tem um acórdão com a decisão judicial, com trânsito e julgado, cabe a nós aqui cumprir a decisão judicial. O que é que está escrito na decisão judicial? Eu estou com o acórdão na mão. Vejam aqui, diz o ministro Alexandre de Moraes, diante do exposto, decreto a perda do mandato parlamentar nos termos do inciso 3, parágrafo 3º do artigo 55. O parágrafo 2º, presidente, diz o seguinte, diz aqueles casos em que tem que ter votação pelo plenário da Câmara. Mas ele diz também aquele caso que é a mesa diretora. Se os senhores tivessem lido o acórdão, perdão pela fala, não estariam passando
essa vergonha aqui no dia de hoje. Quer que eu leia? Eu vou ler aqui o acordo, o resumo do acordo. Ele fala o seguinte, que tem os 2 parágrafos. Parágrafo 2º e 3º do artigo 155 da Constituição. Estabelecem 2 papéis diferentes para a Casa Parlamentar. Aí diz que o primeiro tem votação. Aí diz sobre o segundo o seguinte, o terceiro estatui uma atribuição meramente declaratória da mesa do órgão legislativo. E ele vai explicando, é didático, senhores, é didático. Ele dizendo que o segundo é mais abrangente. Aí o que explica o ministro Alexandre Moraes? Diz o seguinte, como no caso concreto, a pena a ser cumprida no regime fechado supera 120 dias, a nítida incompatibilidade entre o seu cumprimento e o comparecimento do sentenciado a, no mínimo, 1/3 das sessões legislativas. A. Autoriza o Poder Judiciário que determine a perda do mandato do parlamentar condenado criminalmente. Determina a incidência. O senhor pode muito, relator, mas o controle de constitucionalidade do Supremo é uma decisão judicial. Determina a incidência do disposto no parágrafo 3º da Constituição. O senhor pode até discordar. Decisão judicial é para cumprir. Houve um erro. Eu estou, sim, entrando com mandado de segurança sobre isso. Isso é escandaloso. O caso do Ramagem é o mesmo. Está escrito aqui. Oficie-se a presidência da Câmara sobre perda do mandato, o qual deverá ser declarado pela mesa da Câmara dos Deputados, no termos do artigo 55, inciso 3, parágrafo 3º da Constituição Federal. Isso aqui é vergonhoso. Parece uma brincadeira com os brasileiros. Chega! O presidente Hugo Mota tem que colocar esse processo de cassação diretamente na mesa da Câmara dos Deputados. Para falar pela liderança do PSOL Rede, a deputada Fernanda Melchiona, por favor. 3 minutos, põe Vossa Excelência. Presidente, tem dias que o absurdo se supera. Eu poderia ir para a linha de lembrar que o relator do processo de cassação da Carla Zambelli não é o juiz. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Nós não estamos julgando aqui a inocência, que obviamente eu não acho, nem o judiciário acha, afinal ela foi condenada, ou a culpabilidade da Carla Zambelli. Nós estamos discutindo aqui se alguém que está preso em outro país, sem acesso à internet, no Chilindró, vai poder exercer o mandato de deputada federal. É isso que nós estamos defendendo aqui. Independente do que eu acho da Carla Zambelli como uma representante da extrema-direita, alguém que invadiu o sistema da justiça, alguém que cometeu falsidade ideológica, alguém que andou correndo armada em plena Avenida Paulista em São Paulo perseguindo um jornalista negro. Eu não estou fazendo o debate sobre o que ela significa, mas estou falando da tapa na cara que o relatório é com o povo brasileiro. Porque nenhuma pessoa em sã consciência acha que a Câmara dos Deputados tem que gastar por mês R$140 mil para pagar assessores de um mandato que não existe. Porque tem uma deputada presa. Vocês vão propor criar a bancada dos presidiários também na Câmara dos Deputados? Que só pode ser isso. A bancada dos foragidos para o Ramagem, para Eduardo Bolsonaro, seguirem recebendo dinheiro público de verba de gabinete e alguns votando. Mesmo foragidos, como é o caso do Ramagem, foram quase R$500 mil por mês, desde que eles saíram daqui. Uma presa também tentou fugir. Foi para a Itália achando que ia ficar foragida lá. Foi presa na Itália. Agora nós queremos extradição. Mas então é isso que tem que se debater. Eu ouvi atentamente as 150 páginas. E em algum momento o relator diz que é um desrespeito com 1 milhão de votos caçar Carla Zambelli. É um
um desrespeito com 200 milhões de brasileiros. Pagar estrutura de gabinete para presidiários e para foragidos que atentaram contra as liberdades democráticas, outros que atuaram para ter tarifaço. E hoje o pedido de vistas da extrema-direita é para ganhar mais tempo, sabe para quê? Para seguirem ganhando dinheiro público. Mas não me surpreende. Quem ocupou a mesa do presidente para votar a PEC da bandidagem, realmente não me surpreende querer manter privilégios e uma mamata para uma presidiária que está em outro país, ou pior, 2 foragidos que cometeram crimes contra o país e que não estão aqui no Brasil. Informa ao plenário o início da ordem do dia. Deputado. Presidente, o tempo de líder pode ser garantido. É só não ter votação, presidente. Eu peço a Vossa Excelência a permissão para usar o tempo de líder.